Olá, muito boa tarde. Na última semana, no encerramento do ano Laudato Si, o Papa Francisco relançou o desafio de cuidar da casa comum com um programa para os próximos 7 anos. Vamos recordá-lo daqui a pouco com o Frei Fabrício Bordim, franciscano, que dinamiza um foco de conversão ecológica na comunidade paroquial. Antes, a informação sobre a situação onde a liberdade religiosa não é garantida. Um tema apresentado em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Voltamos a contar com a presença de Catarina Martins de Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e também de Paulo Aido, jornalista da instituição. Voltamos a olhar a liberdade religiosa no mundo. É uma ação que mobiliza a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que trabalha o esforço solidário dos cristãos em auxiliar as comunidades mais perseguidas e discriminadas. A Venezuela e a Ucrânia são, por razões distintas, dois países que estão no centro deste esforço solidário. A Venezuela por atravessar uma das mais profundas crises da sua história e a Ucrânia por causa da situação muito complexa que se vive no leste do país, com uma parte desse território ocupado por separatistas que, segundo as autoridades de Kiev, são apoiados por Moscovo. Neste país ainda há uma memória viva dos tempos em que a Igreja era perseguida e as comunidades religiosas sobreviviam na clandestinidade. Слава Ісусу Христу! Я називаюся Святослав Шевчук. І я є Верховним архієпископом Української греко-католицької церкви. Колись, як молодий хлопець, я належав до спільноти підпільної семінарії в часи комунізму. Це був час переслідування. І ми повинні були приховувати свою віру. Між різними обов'язками, які я сьогодні маю на своїх плечах, є дбати про семінаристів в Україні. Коли я був семінаристом, я отримав дар віри, який зробив мене здатним стати священником. Сьогодні багато інших молодих хлопців відповідають Богові на його покликання. Часто люди відчувають себе забутими і покинутими, потребують когось, з ким би можна було поділитися своєю радістю, з кимось, хто би справді переймався ними. Справжні пастирі є так сьогодні потрібні, які би справді були частиною їхнього особистого життя і супроводжували їх. Після багатьох цих років, дивлюсь сьогодні на наших семінаристів, я справді є щасливим. Я бачу, як вони живуть своє покликання без будь-якого страху. Але без вашої допомоги вони не можуть сьогодні цього зробити. Дякуємо усім тим, хто ділиться своїми дарами християнської віри. Dos tempos da Igreja clandestina até aos dias de hoje, por causa da situação no leste do país, há desconfianças que permanecem entre os cristãos da Ucrânia e as autoridades de Moscovo. É por isso muito importante, Paulo Aido, o convite para que o Papa Francisco visite a Ucrânia. Sem dúvida, Henrique, podemos mesmo dizer que o Santo Padre será neste momento talvez uma das personalidades estrangeiras mais desejadas na Ucrânia. Ainda em abril, o Papa Francisco voltou a apelar ao fim das tensões entre a Rússia e a Ucrânia, que tem denunciado como sendo a guerra esquecida na Europa. Mas importa falar disto, pois este conflito na região oriental da Ucrânia, iniciado em 2014, provocou já cerca de 13 mil mortos e 30 mil feridos.
E falo também desta região, pois a Caritas Europa veio agora pedir que fosse facultado o acesso sem obstáculos às populações que vivem nesta zona e que precisam de receber ajuda humanitária. Uma ajuda que agora se torna ainda mais necessária por causa também da pandemia do coronavírus. O arcebispo Sviatoslav, que nós vimos no pequeno filme, é o chefe da Igreja Greco-Católica da Ucrânia, que está em comunhão com Roma. Ele tem sido uma das pessoas que mais tem defendido e pedido esta visita do Papa à Ucrânia. Ele sabe que a simples presença do Papa pode fazer mais pela paz do que muitas cimeiras, muitos encontros e muitas declarações oficiais. Mas enquanto não chega à paz, é preciso não esquecer estas populações que vivem nesta região. E a Fundação AIS tem procurado apoiar a Igreja da Ucrânia e muito especialmente as dioceses católicas nas zonas mais devastadas pela guerra. Estas pessoas não podem mesmo ser esquecidas. Outro país que vive também tempos difíceis é a Venezuela. A crise económica e política levou este país, um dos mais ricos do continente americano, a tornar-se num dos países mais pobres do mundo. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas. Estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas. Comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia necesitada. Quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Haz algo grande por Venezuela. Contigo daremos vida a un país que se muere. Dona. Pobreza, fome e miséria, realidades cada vez mais comuns à maioria dos venezuelanos, mas da mesma forma que crescem as dificuldades das famílias face à sobrevivência no dia-a-dia, também são cada vez mais visíveis as iniciativas de solidariedade da Igreja e que fazem toda a diferença junto dos que já não conseguem sobreviver sem ajuda. Algumas dessas iniciativas, Catarina, são apoiadas diretamente pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. É difícil encontrar alguém na Venezuela que não esteja a passar por dificuldades, de alguém que não necessite efetivamente de ajuda para poder sobreviver. E a Igreja tem tido aí um papel fundamental. Portanto, todos os relatos que nós vamos recebendo da Venezuela, tanto de bispos, de padres, de irmãs que estão no terreno, são de facto todos eles unânimes, todos eles nos relatam casos de pobreza extrema, de famílias que não conseguem efetivamente sobreviver sem a ajuda de terceiros. Portanto, são estes relatos dramáticos que nos chegam até nós e que nos fazem agir, nos fazem querer ajudar e estar junto desta Igreja. Portanto, este filme que nós acabamos de ver mostra bem este trabalho de entreajuda que a Igreja tem tido, este trabalho notável que a Igreja tem tido no terreno. Portanto, em cada paróquia há de facto uma cantina, e essa cantina é muitas vezes o único recurso que muitas pessoas têm para ter uma refeição quente diariamente. E de facto, este é de facto o objetivo destas cantinas, apoiar esta população tão necessitada. E a Fundação AIS colabora ativamente com estas paróquias, com este esforço solidário das paróquias de oferecer uma refeição diariamente a cada uma das famílias que mais necessita de apoio. Portanto, se não existisse mais nenhuma razão para existir a Fundação AIS, esta já seria uma razão essencial para podermos estar todos os dias a trabalhar e ajudar de facto esta Igreja na Venezuela que precisa desta ajuda, desta solidariedade de todos nós,
para poder também ajudar os venezuelanos. E por isso lanço aqui este desafio a todos os que nos estão a ver, nos ajudarem, para que nós possamos também ajudar esta igreja na Venezuela, que está a passar por tantas dificuldades, a maior crise de sempre deste país, e que sem a ajuda da comunidade internacional não conseguirá sobreviver. Muito obrigada. Obrigado, Catarina e Paulo, por esta partilha. Voltaremos daqui a 8 dias a olhar também esta realidade dos mais vulneráveis, de cristãos ajudados também, não esquecidos pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Muito obrigado. Até para a semana, então. A informação sobre a liberdade religiosa no mundo que propomos em cada quarta-feira aqui neste programa. Outro tema que tem de merecer a atenção constante é a ecologia integral, agora impulsionada por uma plataforma de ação apresentada pelo Vaticano na última semana. Um tema para a nossa conversa com o franciscano Frei Fabrício. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. E começava por lhe pedir um comentário a esta proposta do Papa. A encíclica já lá vão 6 anos, né, que foi publicada. O Papa apresentou agora um programa para mais 7. Quer isto dizer que a proposta do Papa com um documento que, como tantos outros, poderia, enfim, ter algum impacto e depois ser colocado numa estante, neste caso o Papa Francisco não nos larga, poderíamos dizer assim. É mesmo assim, não nos larga. A encíclica constituiu uma magna carta, ou como também alguém definiu, uma bússola moral e espiritual para o nosso tempo. E não podemos, assim, pôr de lado ou arrumar na gaveta esta encíclica. Não o fez há um ano atrás, instituindo o ano Laudato Si, e agora, depois de um ano em que incentivou assim, iniciativas e partilhas também de iniciativas em todo o mundo, o Papa lança mais um desafio, esta plataforma para uma ação Laudato Si. Isso significa, esta proposta do Papa, esta insistência do Papa, é um estender a toda a humanidade o franciscanismo que algumas famílias vivem, algumas famílias religiosas vivem, mas é propor esse estilo de vida a toda a humanidade. Mas eu já o disse aqui nesta sede que um Papa jesuíta, diria um Papa do discernimento, consegue reinterpretar e valorizar o carisma de Francisco, que foi o carisma há 8 séculos. Francisco de Assis, não é? Francisco de Assis, exato. E relançá-lo para o nosso tempo. Traduzir São Francisco para o nosso tempo, com este ideal que nós encontramos no Cântico das Criaturas, que é um cântico, que é um hino de louvor. Mas o Papa não esquece que, neste momento, a criação está a sofrer. E quando fala da criação, fala do clamor da terra, do ambiente, e do clamor, do grito dos pobres. Várias vezes ele lembra, também nesse tempo de pandemia, que tudo está interligado. Portanto, é uma crise do ambiente, uma crise social. E relança o carisma de São Francisco não para fazer poesia, mas para nos alertar sobre esta terra que quer uma mudança de paradigma também na nossa maneira de viver e de agir. E esta plataforma de ação é de facto é mais um impulso e de forma muito concreta para que este conjunto de propostas não fiquem em teoria, não é? Como é que olhou para esta plataforma e fica desde já o convite a que todos possamos
navegar na internet à volta desta plataforma, porque ela traz-nos desafios, ou vai trazer-nos desafios todos os dias para concretizar a Laudato Si. Sim, parte de um vídeo onde o Papa dá a cara e diz, tocaram-me várias palavras que ele disse neste vídeo, que não podemos deixar para os nossos filhos, para os jovens, um deserto. Nós que recebemos um jardim. E então esta plataforma apresenta-se de uma maneira muito concreta, muito simples, imediata, clara, mas precisa depois ser trabalhada, porque o objetivo é mesmo uma mudança de estilo de vida. Eu utilizo a palavra mudança, mas o Papa utilizou esta expressão conversão, integrar. E depois lançou estes 7 objetivos concretos, ligados ao clamor da terra, dos pobres, a uma educação ecológica, a uma espiritualidade ecológica, a um pacto, podemos dizer, também comunitário para esta mudança. E individuou também, procurou apresentar várias áreas da sociedade, do mundo, da vida também eclesial, onde nós podemos agir e interagir, partilhar experiências. Dioceses, paróquias, instituições, institutos religiosos, mundo agrícola, Ninguém fica de fora, não é? universidades, escolas, ninguém fica de fora, ou não pode ficar de fora. E depois será para esses grupos de pessoas que esta plataforma vai sugerir programas de ação. Sim, haverá propostas que não nascem, podemos dizer, no escritório, mas que são já fruto de quanto o Vaticano recolheu ao longo destes 6 anos, daquilo que está a acontecer no mundo, e onde todas essas realidades já estão mobilizadas para uma mudança na nossa relação com o mundo, com a Terra, e que toca também as situações dos países mais pobres ou que estão mais a sofrer com as mudanças climáticas. Não sei se o Frei Fabrício já fez a inscrição nesta plataforma. Nós estamos a gravar isto logo no dia seguinte à sua apresentação, não é? Mas acredito que seja um próximo passo, nomeadamente do foco de conversão ecológica que tem nas comunidades onde é pároco. Sim, iremos reunir para conversar disto. Sei que já houve nas nossas redes sociais, WhatsApp, uma troca de informação, de impressões, e que não podemos ficar assim parados ou à espera para uma ação, para uma criatividade na nossa realidade pastoral. E esse é o objetivo, é que seja nas paróquias, nos grupos, nas universidades, das empresas, todos se possam inscrever nesta plataforma. A finalidade é esta, desinstalarmos-nos um pouco desta tentação que vivemos de consumir as notícias. Ouvimos e depois voltamos à nossa realidade do dia a dia, que por vezes é um pouco o nosso comodismo. O Papa, a partir da encíclica e agora com esta plataforma, quer concretizar e tomar a sério que não podemos perder tempo numa mudança de vida na nossa relação com o ambiente. E tem a ver não apenas com os governantes, com os políticos, com as instituições, também na vida familiar, na vida paroquial. Há coisas que nós podemos melhorar e intervir. É de facto um programa muito concreto, este que o Papa apresenta, e pedir-lhe um comentário breve também a outro passo que pode ser dado brevemente em Portugal pela assinatura daquele memorando entre várias, seja mesmo várias confissões religiosas, para uma certificação das ecocomunidades. É um passo também que pode ajudar a que, nomeadamente as comunidades
religiosas assumam este compromisso de conversão? Eu posso dizer que João Paulo II pediu um passo no âmbito da paz entre as confissões religiosas. Este Papa agora está a insistir para que as confissões religiosas colaborem em todo o campo, em todo o terreno, nas várias vertentes. E esta é muito importante. Portanto, esta iniciativa em Portugal, eu fico muito feliz que haja um trabalho ecumênico também no âmbito da ecologia integral. E todos temos que aprender uns com os outros. Eu penso que para a Igreja Católica será um grande desafio conhecer aquilo que acontece nas outras igrejas. Algumas estão mais à frente no âmbito ecológico. Também porque nós sempre vimos a ecologia, passa esta expressão de Juan Ambrosio, como algo que está na moda. Mas não é um problema de moda, é um problema de subsistência e de qualidade também da vida humana e espiritual para o nosso futuro. E por isso este passo, esta assinatura deste memorando no dia 12 de junho, creio, pode ser de facto mais um passo importante. Frei Fabrício, eu agradeço-lhe muito ter apresentado aqui esta plataforma de ação Laudato Si, que foi apresentada no Vaticano na última semana, e fica esse... Sim. Aproveito para dizer que fico contente desta data, porque nas vésperas de Santo Antônio, um santo que não é muito citado pela parte da ecologia, mas todos os seus sermões estão ricos de símbolos tirados da natureza, do mundo dos animais, e que ele valoriza. Uma maneira diferente de ser franciscano. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Frei Fabrício, e fica o desafio para nos inscrevermos nesta plataforma de ação que o Vaticano disponibilizou desde a última semana. Hoje ainda regressamos à sua companhia na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.